aqui para a pergunta do Thiago Bétega. Eu conheço o Thiago há mais de 30 anos e hoje ele é psicólogo das categorias de base do São Paulo em Cotia. Ele é um psicólogo formado em psicologia esportiva e ele trabalha em Cotia hoje, já trabalhou no Palmeiras, inclusive. E ele pergunta aqui, Luca, pergunta ao Autuori, por favor, sobre a visão dele e como ele entende o trabalho da psicologia dentro dos clubes de futebol. Você falou dos 4 pilares, técnicos, táticos, físicos e emocionais, né, mentais. Eu acho que a saúde mental no esporte de alto nível, no futebol, é um assunto cada vez mais em voga, né, mais importante, mais urgente para ser falado. Eu queria ouvir você, Paulo, por gentileza, sobre isso que ele perguntou, como você entende o trabalho da psicologia e como você enxerga, na prática, medidas para a gente falar sobre saúde mental de peito aberto, sem rotular, porque às vezes é muito perverso esse conceito, né? Fundamental, cara, fundamental. Vamos voltar àquilo que eu falei anteriormente para ter uma coerência aí, uma lógica na construção do raciocínio. Eu falei em antropologia, o homem e o contexto. Nosso contexto atual, nós temos exemplos cada vez mais claros nos diferentes tipos de esporte de altíssimo nível, individuais e coletivo. Agora tivemos, há pouco tempo, uma entrevista com o Thiago Ribeiro, que todos viram, por exemplo. Então, cada vez mais se está desmistificando essa situação de problemas que existem. Eu já vivi vários em clubes que passei e que a pessoa, não é o jogador, o ser humano precisava seguir ser tratado com medicamentos. E teve uma reação imediata, entende? Então, é fundamental. Eu sempre trabalhei junto a psicólogos, né? Porque eu acredito nisso. O futebol ainda é um meio preconceituoso, e não é pouco, por muitas coisas. Então, quando você falava, hoje já menos, ainda bem, falar em termos de trabalho de psicólogo mental, primeiro, alguns treinadores, né? Porque é muito simples eu falar, eu tenho que falar da minha classe também, na qual eu estou incluído. Muitos treinadores, não preciso de psicólogo, porque como se estivesse se imiscuindo, no trabalho dele. E não tem nada a ver, né? Você pode ser um cara sensível, gerir bem pessoas, mas quando entra em aspectos técnicos, você não pode ter a presunção de achar que você vai trabalhar esse determinado tipo de situação. Então, eu sempre trabalhei há muito tempo com psicólogo. No Atlético Paranaense, por exemplo, nós criamos ali, junto com o William Thomas, com quem eu trabalhava, um profissional de altíssimo nível, uma equipe de performance mental, que chamavam. Eram 2 psiquiatras e 2 psicólogas, que estavam envolvidos totalmente no treino. Mas não era só com os jogadores, era conosco também da comissão técnica. Porque nós que lideramos, nós precisamos entender e aprender a liderar. Sim. E liderar quer dizer escutar ao outro. Não é porque eu sou o treinador que eu não vou escutar o jogador. Os jogadores sempre, individual ou em grupo, escutaram algo que eu sempre falei, falo e vou continuar falando. O que vocês pensam, para mim, não é importante, não. É fundamental, é muito mais do que importante. Eu vou escutar. Pode ser que a gente não faça nada com aquilo, porque vamos chegar à conclusão, a refletir que não é. Mas você teve, e tem e terá a liberdade de expressar aquilo que você sente. A partir do momento que você faz isso, se a resposta for positiva, cresce o jogador e cresce você, como líder. Essa é uma situação muito clara, muito evidente. Então, eu trabalho demais esse aspecto com profissionais. Eu não posso trabalhar porque eu não sou um profissional. Então, sempre tive ao meu lado profissionais dessa área. Ainda bem que cada vez mais os jogadores estão mais receptivos a isso. E existem vários aspectos para isso, de entender que hoje os problemas acontecem, muita gente expõe, ainda bem, esses problemas de maneira pública, para o bem de todos, de entender que se melhorar como ser humano, a sua vertente desportiva também vai ser impactada positivamente por isso, você vai render também, vai ter uma performance melhor, entende?
Então, cada vez mais há uma receptividade. Eu acho fundamental, porque se fala nisso, cara. E quando a gente Sim. fala mental, com essa visão, mas, por exemplo, o jogo de futebol nos dias atuais é um jogo mental, cara, muito claro, de leitura de jogo, de estratégia, onde os espaços cada vez são menores para se jogar. Okay? Você tem menos tempo para pensar e menos espaço para executar. Essa é a realidade do futebol atual. Se me agrada ou não é significante, porque não adianta nada eu gostar ou deixar de gostar. Eu tenho que me adaptar a essa realidade e ter uma resposta para esse momento. Essa é a realidade. Então, eu acredito muito e vejo como fundamental e um trabalho em conjunto. Aquilo que eu falei aqui, hoje não existe mais multidisciplinaridade, porque ela ainda Transdisciplinar, né? pode ser estanques, fragmentadas. É a visão holística do todo, está certo? Transdisciplinar, sempre interagindo e comunicando o tempo todo. Bom, gente, vocês estão vendo que é uma aula aqui que a gente está tendo, né? Uma aula gratuita aí no YouTube no meio da tarde aí, pô. Estou eu atrás dela. Eu vou anotar tudo aqui, depois eu vou transcrever tudo. Mestre, uma pergunta que, enfim, as pessoas mandaram também aqui. A sua segunda passagem pelo São Paulo acabou não sendo tão boa em 2013.